Vamos comentar um pouquinho sobre essa polêmica que envolveu Granado, influencers, outras marcas, mas é assim, eu não quero a polêmica. Eu quero comentar alguns conceitos de marca, de branding, de perfumaria, quero falar sobre esses aspectos. A polêmica em si eu entendo inclusive que já está superada porque já houve, ainda que tardiamente, um pedido de desculpas por parte de quem fez o comentário tido como infeliz. Então, obviamente, a gente tem que repassar os fatos. Eu vou começar repassando pelo próprio comentário. O comentário que gerou toda a polêmica foi esse aqui, eu vou ler integralmente ele para vocês. Espero que a Granado mude seu público urgentemente. A Granado é uma marca premium. Eles não deveriam ter feito tanta promoção. Isso acaba atraindo um público e-pink da Virgínia, só gente pobre e mal educada, que não dá valor para dicas tão preciosas que os experts de perfumaria deram em todas as lives, principalmente a última. Aprendi tanta coisa, comprei um perfume que eu queria há um tempão na última live. E os pobres tudo lá, parecendo um monte de mendigo cobrando promoção. Deveriam comprar Avon e o E-Pink, não Granado. Enfim, espero que a Granado acabe com essas promoções bizarras e comece a fazer uma limpa no público. Ou então, até acabar com as lives para não atrair mais público ralé. Creio que a mensagem ela fala por si só e dispensa assim, maiores comentários, né? Quer dizer, e isso gerou toda a polêmica, as pessoas obviamente responderam e ao final a própria influencer admitiu que foi infeliz nas suas falas, por isso que eu não vejo necessidade de ficar aqui citando nomes ou ficar, digamos, julgando pessoas. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte, já aconteceu com várias marcas essa crise de, às vezes, um determinado ato de alguém contratado, ou até hoje em dia de um influencer, pode prejudicar uma marca. Vocês lembram do caso Gabriela Pugliese? Gabriela Pugliese, ela fez uma festa durante a pandemia da Covid, a festa foi divulgada e ali imediatamente, sei lá se meia dúzia, 8, 10 marcas romperam as parcerias que tinham com ela. E aí ela teve prejuízo, foi um prejuízo para a imagem das próprias marcas que tiveram que fazer uma gestão de crise, digamos assim. Outro caso é o da Carol Conká, que quando sai do Big Brother, ela também sai com uma imagem bastante arranhada e algumas marcas rompem parcerias para tentar se preservar um pouco dessa imagem dela que estava um pouco tóxica. Kanye West faz uma série de declarações antissemitas aí há alguns anos e várias marcas rompem parceria com ele. Outro caso do golfista, o Tiger Woods, que também tem parcerias rompidas após uma série de escândalos pessoais. Então, hoje em dia, essa relação marca e influencer, é como se diz, o influencer, ele é um influencer, o artista, um patrocinado, ele não deixa de ser uma continuidade da marca. De certa forma, um embaixador da marca, mas ele é um front face, ele é um rosto que representa aquela marca. No momento que ele dá um deslize, a marca tem um prejuízo. E geralmente, nesse prejuízo que a marca faz, ela se desvincula daquela pessoa. Acho que nesse caso nem havia um vínculo direto, mas de qualquer forma, a Granado emite uma nota. Primeiro, a Granado ela comete um pequeno deslize que também dá uma arranhadinha na imagem, que ela curte essa mensagem, não sei se foi através de um boot, se foi alguém lá que não prestou atenção e deu um curtir, e depois ela teve que fazer uma correção, dizendo que olha, a curtida foi indevida, ela retirou a curtida, e que a marca tem os seus valores próprios e que não se confundem com os valores que foram mostrados naquela mensagem. A Granado, ela é uma marca que ela tem o carinho de todas as classes sociais brasileiras. Talvez ela possa ser considerada premium nesse sentido. Todas as classes, todos os consumidores gostam da Granado, independente de classe social. E o que uma marca faz sempre é democratizar acesso, ela sempre tenta trazer mais público para si. Ela jamais pode ter uma postura excludente. Isso é muito ruim para a imagem de qualquer pessoa, você ser excludente em um mercado consumidor. Isso seria até um contrassenso. Então a Granado ela se desvincula da mensagem e mostra realmente que ela vai continuar defendendo os valores que ela sempre defendeu, sempre como uma marca humana, sempre como uma marca que traga para si o maior número de público possível. Seja um público mais nichado, através às vezes de uma linha mais premium, num determinado shopping, seja através das suas lives, das suas promoções, dos seus produtos mais acessíveis, ou seja, ela quer atingir o maior número de público diferente. As marcas elas têm um público-alvo, mas além do público-alvo é óbvio que você quer abrir esse espectro e poder atingir o maior número de pessoas possível. E tem uma coisa que é óbvia, não existe público melhor, público pior. Não se define, inclusive, público pura e simplesmente porque, assim, esse daqui tem uma renda maior, esse daqui tem uma renda menor. Não. Existem marcas para todos os segmentos, todas as marcas são iguais e todos os públicos são iguais.
É assim que o mercado funciona. Então, se eu tenho o meu produto voltado a um determinado público-alvo, eu trabalho majoritariamente para aquele público-alvo, mas jamais excluo o outro público. E como eu disse, eu tento ampliar o meu alvo para atingir o maior público possível. E eu vou contar uma coisa interessante, inclusive, que está acontecendo conosco, com a Balnish. A gente está trabalhando aí na produção de algumas criações próprias. E justamente esse é um grande desafio, você atingir o maior público possível. Por quê? Porque você fazer uma coisa mais nichada, que pode parecer assim, é mais nichado. É mais nichado, sabe por quê que se fala que é mais nichado? Porque você tem um custo maior em matéria-prima. Quando você vai produzir, por exemplo, uma fragrância, que você tem custos de matéria-prima, e aí você define já uma parte do custo final do seu produto. Você vai querer que esse custo com matérias-primas, com a fórmula, digamos assim, da sua fragrância, ou seja, as notas que você vai colocar naquela fragrância, os acordes que você vai colocar, as facetas que a sua fragrância vai ter, você vai querer que ela custe quanto? Isso é uma pergunta real. Porque vamos supor o seguinte, se custar R$100 toda essa parte de matéria-prima, depois a hora que você colocar outros custos, porque vejam, os custos são matéria-prima, um perfumista que vai trabalhar com as matérias-primas, que vai trabalhar com o custo que você colocar, o laboratório que vai fabricar e você vai ter um contrato para que a produção saia exatamente de acordo com a fórmula que você desenhou, custos de frasco, embalagem, rotulagem, distribuição e tributação, que no Brasil é muito alta a questão da tributação. Então, às vezes, se você produzir um perfume, por exemplo, de R$50, quando você vai olhar o preço final dele, ele vai chegar a R$200, R$250. Então, é muito complicado você trabalhar toda essa produção. E aí, quando você faz, então eu vou fazer um perfume mais nichado, porque é mais fácil, vou fazer um perfume para custar R$1.000. Sim, você vai fazer um perfume para custar R$1.000, mas geralmente o que a marca quer ter no seu portfólio é o produto de R$1.000, que possa ter, digamos assim, esse custo com a matéria-prima um pouco mais cara, mas você quer que a sua marca atinja também e possa fazer um produto de R$100 ou de R$200. Porque você quer atender, você quer humanizar, você quer estender o alcance da sua marca. A sua marca, ela serve não única e exclusivamente para ter lucro, não, ela serve para defender valores, ela serve para que você se posicione como uma pessoa ética, como uma empresa ética, como uma empresa com valores, e um dos valores é humanizar, um dos valores é democratizar acesso. Então, esse é o grande desafio, você conseguir ter um portfólio que possa ser um pouco diversificado, com coisas mais premium e com coisas mais não premium, digamos assim, mas coisas igualmente valiosas. E muitas vezes, essas coisas que você acha que não são premium, em termos de lucratividade, acabam sendo mais rentáveis, porque vendem em grande escala. Então, no final, a equação não é tão simples assim, só o premium é bom, o outro não é bom. O próprio conceito de premium, como eu disse, ele é um conceito difícil às vezes de se definir. No caso da Granada, eu acredito que o premium, no caso dela, é tradição, o carinho do povo brasileiro, isso é premium para uma marca. Ingredientes, a experiência sensorial e olfativa que ela propicia e que as pessoas reconhecem, isso é um valor premium para uma marca. Então o que a Granado faz, depois de toda essa confusão, é preservar o seu brand equity. Ou seja, é preservar, fazer uma gestão para que a sua marca, o seu branding não saia arranhado, seus valores sejam preservados. E eu acho que isso ela fez muito bem. Todos conhecem tradicionalmente o posicionamento da Granado e a Granado manteve o seu posicionamento. Então eu acho que para isso não houve prejuízo. Agora tem um fato que eu acho curioso, que na minha interpretação, as outras marcas que a princípio, digamos assim, foram ofendidas, saíram ganhando. Porque primeiro elas tiveram uma série de pessoas, influencers, que saíram em sua defesa. Elas, de certa forma, se humanizaram ao mostrar que elas têm sim o objetivo de atender a todos os públicos, inclusive um público de menor poder aquisitivo. Então, com isso, eu acho que essas marcas, a própria Whippin, elas não saíram mal, elas acabaram se humanizando, acabaram sendo alternativas e acabaram, assim, de certa forma, se beneficiando, aí eu vou colocar bem entre aspas, porque obviamente não era o objetivo delas e elas não tinham nada a ver com a história. Aliás, nenhuma das marcas tinha nada a ver com a história. Mas o efeito final, você pode dizer que foi uma certa humanização, um certo benefício para elas, sim. Então, eu acho que esse caso, polêmica encerrada, ele se torna um case. Isso vai ser case de estudo, mais um dos cases de estudo para a gestão de crise, como foram os outros cases que eu mencionei aqui no início da nossa conversa. Então vocês vejam que coisa interessante em como funciona o mercado hoje em dia. Você parte às vezes de um comentário pequeno numa determinada live que ganha uma proporção gigantesca, porque é assim que as mídias sociais funcionam, uma polêmica gigantesca e ao final as marcas continuam se reposicionando. Por isso que é muito importante também para as próprias marcas, e elas são conscientes disso,
escolher sempre um front face ou alguém de acordo com seus valores, de acordo com os valores que geralmente envolvem ética, transparência, equilíbrio, respeito a todos os públicos. Eu acho que no final essa é a mensagem que fica.